O Banco Central mostra que beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com bets só no mês passado. O governo estuda medidas de regulação do setor por conta do endividamento. Zoológico na capital paulista mostra arara azul de Lear ao público pela primeira vez e promove visitações gratuitas. A influenciadora Deolane Bezerra já está em São Paulo depois de sair da prisão em Pernambuco. Mais cedo, ela falou com a imprensa. Deolane Bezerra compareceu pela manhã ao Fórum do Recife. Na saída, ela falou com a imprensa e se irritou com um repórter ao ser questionada sobre sua atuação na Esportes da Sorte. Você é chata pra caralho, hein? Eu fazia publicidade para Esportes da Sorte. Não! O que você acha que eu fazia? Aqui na 12ª Vara Criminal da capital, Deolane assinou o termo de compromisso do alvará de soltura e recebeu orientações que devem ser cumpridas. Ela e outros 17 investigados deverão seguir medidas cautelares, como não mudar de endereço e não fazer publicidade ou citar qualquer plataforma de jogos. A influenciadora deixou Recife num voo fretado e já está em São Paulo. Desde que ganhou liberdade, Deolane voltou a publicar nas redes sociais. Postou foto com a mãe e falou em tom de brincadeira sobre os dias que esteve presa. Tô aqui com mames, contando as aventuras da cadeia. Eu tava presa, meu Deus do céu. Nos stories do Instagram, Deolane postou uma foto em um jatinho a caminho de São Paulo. Depois mostrou a recepção dos filhos ao chegar em casa. Deolane saiu da colônia penal feminina de Buíque, no agreste de Pernambuco, onde estava desde o dia 10 de setembro, após ser presa novamente por descumprir ordens judiciais. A mãe dela, Solange Bezerra, que estava no presídio feminino no Recife, também foi solta e compareceu à 12ª Vara Criminal da capital no início da tarde. Deolane Bezerra estava presa desde o dia 4 de setembro. A Operação Integration mira uma organização suspeita de movimentar cerca de 3 bilhões de reais num esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Em julho deste ano, a influenciadora abriu uma empresa de apostas com capital de 30 milhões de reais. Eu sou inocente, eu agradeço aos que me apoiaram. Não posso falar sobre o processo, está sob segredo de justiça. O desembargador responsável pela soltura da advogada revogou também a prisão de Gustavo Lima, que havia sido decretada na segunda-feira. O artista também é um dos investigados na Operação Integration. Um homem e uma mulher que atuam nas redes sociais como influenciadores foram alvo de uma operação contra um esquema de rifas em cidades de Minas Gerais. A investigação apura se produtos de luxo eram sorteados para os próprios envolvidos. Bolsas de grife que chegaram a custar até 30 mil reais. Relógios, joias e um carro importado de luxo. Os itens foram apreendidos em endereços ligados ao casal de influenciadores digitais em Montes Claros e Uberlândia. Os dois são suspeitos de lavagem de dinheiro relacionado à exploração de jogos de azar. Estamos ainda em apuração, mas a experiência mostra que existem sorteios direcionados e plataformas especializadas nesse tipo de coisa. A Justiça determinou o bloqueio de 5 milhões de reais das contas dos investigados, que vão responder em liberdade. Um levantamento do Banco Central mostrou que beneficiários do Bolsa Família gastaram mais de 3 bilhões de reais em apostas online só no mês passado. O governo federal defende uma regulamentação para conter abusos. Atualmente, cerca de 21 milhões de brasileiros recebem o Bolsa Família. O programa concede ao menos R$ 684 mensais para cada beneficiário. O objetivo é combater a insegurança alimentar e as desigualdades. No entanto, um estudo feito pelo Banco Central aponta que 5 milhões de beneficiários do programa fizeram apostas online. No total, as apostas com dinheiro do Bolsa Família somaram 10 bilhões desde o início do ano. Pelo levantamento do Banco Central, os beneficiários do programa gastam, em média, R$ 147 por mês e fazem os pagamentos com transferências via Pix. Cerca de 70% dos apostadores são chefes de família. O levantamento foi feito a pedido do senador Omar Aziz. Já passei essas informações ao Procurador-Geral da República, que a Procuradoria seja ágil e peça ao Supremo
imediatamente que todas as bets que estão funcionando no Brasil seja suspensa até normalizar quem vai poder jogar, qual é a idade, qual é o poder aquisitivo dessas pessoas. No geral, as apostas de maior valor vêm de pessoas com mais de 30 anos. Este público gasta, em média, R$3 mil por mês. Segundo este economista, outros setores estão sendo afetados quando os recursos vão para as apostas. Na parte de atividade econômica, o varejo, educação privada, serviços em geral estão perdendo faturamento por conta do descontrole das apostas. O Ministério do Desenvolvimento Social informou que a prioridade dos programas sociais sempre será combater a fome e promover a dignidade para quem mais precisa. A pasta aponta que a regulamentação desse mercado vai levar em consideração formas de proteger a população mais vulnerável. O presidente Lula também se manifestou. Nós estamos agora percebendo no Brasil o endividamento das pessoas mais pobres tentando ganhar dinheiro fazendo aposta. Esse é um problema que nós vamos ter que regular, porque senão daqui a pouco a gente vai ter os cassinos funcionando dentro da cozinha de cada casa. Mais de 60 pessoas foram presas hoje durante uma operação contra a pedofilia na internet. Entre os detidos está um sargento da Força Aérea Brasileira. Os trabalhos foram coordenados pela Polícia Federal em 24 estados. Todas as prisões foram feitas em flagrante. Os policiais cumpriram mais de 140 mandados de busca e apreensão. A operação contou com o apoio de polícias civis dos estados e da Agência de Investigação Interna dos Estados Unidos. Foram apreendidos milhares de arquivos com pornografia infantil. Segundo as investigações, a maior parte dos criminosos usava perfis falsos nas redes sociais para conseguir informações e atrair as crianças com histórias falsas. Após conseguirem as primeiras fotos ou vídeos, eles passavam a ameaçar as vítimas para que produzissem mais conteúdos. Em Taguatinga, região administrativa a 20 quilômetros de Brasília, um homem de 59 anos foi preso com mais de 20 mil arquivos com conteúdos de abuso sexual infantil. Em outra região do Distrito Federal, um sargento da Força Aérea foi preso com mais de 5 mil arquivos. Em nota, a Aeronáutica afirmou que repudia esse tipo de conduta e que o militar está à disposição das autoridades. As investigações continuam no sentido de apurar se esses homens que foram presos também transmitiam e compartilhavam esses arquivos de pedofilia e também se estavam envolvidos em outros grupos de comercialização desses arquivos de pornografia infantil. Em Osasco, na Grande São Paulo, uma motorista de aplicativo foi agredida por um passageiro que se negou a pagar a corrida. Dentro do carro estava a esposa do acusado com a filha no colo. A ação foi gravada pela câmera acoplada no painel do veículo. O homem que aparece no banco de trás diz à motorista para transferir no aplicativo o pagamento para uma próxima corrida. A vítima fala que não é possível e pede orientações por celular a uma funcionária da empresa. De defesa aí tem que não pode fazer isso para pagar na próxima. Utilizar um serviço. Marca do carro, essa mulher é maluca. Desembarca do carro. Na fuga, o homem deixa o celular cair no assoalho do veículo. A motorista percebe, pega o aparelho e deixa o local. O homem se segura na porta e, mesmo com o carro em movimento, consegue retornar. É nesse instante que o agressor agarra a vítima com um mata-leão e pega o aparelho que havia deixado cair. Ele sai e chuta por 2 vezes a porta do veículo antes de ir embora. Larissa procurou a delegacia e fez um boletim de ocorrência por roubo e agressão. Em nota, a empresa de aplicativo afirmou que não compactua com tal conduta e baniu o cliente da plataforma. A polícia investiga o caso. A polícia tem que tomar providência, isso é uma loucura. Uma funcionária de uma empresa de fast food foi agredida por um motoboy na zona oeste de São Paulo. A ação foi gravada por câmeras de segurança da lanchonete. As imagens mostram a atendente discutindo com o entregador que não aparece no vídeo. Em seguida, ele dá um soco na mulher. A vítima, de 23 anos, precisou de atendimento médico e levou 8 pontos na cabeça, veja só. Segundo ela, o motoboy não teria gostado da demora na entrega do lanche. A funcionária denunciou o caso à polícia.
E olha essa história de um roubo que aconteceu em Uberlândia, no interior de Minas. Um assaltante não se interessou pela mochila que tinha acabado de furtar de dentro de um carro e decidiu devolver o material. As câmeras de um restaurante registraram quando um motoqueiro se aproximou do estacionamento. Ele observa a movimentação por alguns segundos e vai em direção ao veículo. Depois de forçar o vidro, o bandido pega uma mochila que estava no banco de trás e foge com ela nas costas. Cerca de 2 minutos depois, o suspeito retorna e devolve a mochila. Quando o dono do carro viu o vidro quebrado, procurou as imagens do circuito de segurança para entender o que tinha acontecido. Segundo ele, o bandido devolveu a mochila depois de ver que tinha apenas o material escolar da filha. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, considerado a prévia da inflação, ficou em 0,13% em setembro, após uma taxa de 0,19% registrada em agosto, segundo o IBGE. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram alta. Destaque para a habitação, por causa da alta da energia elétrica, a conta de luz. E nos últimos 12 meses, o índice registra uma alta acumulada de 4,12%. As fortes chuvas voltaram ao Rio Grande do Sul e já causaram estragos em várias cidades. O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira causou diversos estragos. A metade sul do estado foi a mais atingida até o momento. A cidade de Camaquã registrou 207 milímetros de chuva nas últimas 72 horas. O município já decretou situação de emergência. Em São Lourenço, foram 190 milímetros de chuva. Em Bagé, uma casa desabou e outras 87 ficaram destelhadas. Escolas e postos de saúde suspenderam as atividades e 26 pessoas tiveram que deixar as residências. No município de Dom Pedrito, os estragos foram causados pelo granizo. A gente tem esse sistema atuando na metade sul do estado e agora, a partir da noite dessa quarta-feira, vai avançar para as outras regiões, trazendo sim essa questão de temporais, que vem todo acompanhado de descargas elétricas, rajadas de vento, esses volumes também expressivos e que continua então essa condição persistindo a próxima quinta-feira, daí em outras regiões do estado. De acordo com a Defesa Civil do estado, os temporais que devem ocorrer entre esta quarta e quinta-feira em Porto Alegre podem alcançar 70% da chuva esperada para todo o mês de setembro. A previsão no acumulado dos 2 dias é de 150 milímetros. A média histórica para o mês é de 147 milímetros. Em Alvorada, diversas residências ficaram sem energia por mais de 30 horas. No Mercado Silva, o jeito foi abrir o mínimo possível os refrigeradores para conservar os produtos. Tem pessoas que estão ontem desde acho que das 2 da manhã, já faz mais de 30 horas. Aqui no meu caso faz desde as 4 da tarde, além do prejuízo que vai ter das coisas que vão fora, são coisas perecíveis. Aparentemente pode estar bom, mas na hora de vender você tem que recolher, não pode vender, A CE Equatorial montou um plano de contingência para atender a demanda de clientes que seguem sem luz desde o começo da semana. As equipes serão reforçadas entre hoje e amanhã, com 2.000 profissionais vindo de outros estados. Vamos ver a previsão do tempo então com o Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Aqui em São Paulo, no Rio, muito calor hoje, Mas o sul teve essa chuvarada que já assusta os gaúchos. Qualquer chuva já assusta por lá, Continua? Exatamente. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Sim, essa instabilidade continua sim no sul do país. Amanhã ainda tem previsão de chuva, ainda por causa da frente fria que continua no Rio Grande do Sul e avança para Paraná e também Santa Catarina. Amanhã também ela segue para regiões também do centro-oeste, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aqui em São Paulo, o calorão continua. Inclusive, hoje nós batemos um novo recorde do dia mais quente do ano. Os termômetros registraram 35,8
28 graus. Esquentou bastante, todo mundo arrumou um jeitinho aí para se refrescar, um banho de piscina e também um açaí. Amanhã esquenta ainda mais. Os termômetros podem registrar máximas de 36 graus. Se isso acontecer, bateremos um novo recorde. Agora, na sexta-feira, os termômetros descem para 28 graus. No sábado, 20 graus por causa da passagem de uma frente fria. E no domingo, volta a subir para 27 graus. No Rio de Janeiro, tempo quente, abafado, sem previsão de chuva. Tem previsão de bastante ventania no litoral, viu? Mas os termômetros registram 38 graus de máxima amanhã. Belo Horizonte marcando 34 graus e Vitória, no Espírito Santo, 32 de máxima. No interior nordestino, tempo quente e seco, sem previsão de chuva, mas no litoral, por causa de uma brisa marítima, pode chover no litoral da Bahia. Na região norte, o tempo ainda segue instável em toda essa área mais escura aqui do mapa, com destaque para Amazonas. Só que os termômetros ainda seguem altos por lá. Máxima chegando na casa dos 38 graus amanhã em Manaus. No centro do país, tempo quente e seco e com as máximas chegando na casa dos 43 graus em Cuiabá. Então é importante beber bastante água porque a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%. Isso é bem perigoso, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Até amanhã. Senadores se reuniram hoje para debater formas de combater as queimadas e conter os efeitos da crise climática no país. A sessão partiu de um requerimento feito pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. É urgente uma ação conjunta e integrada dos órgãos competentes para conduzir uma investigação aprofundada e eficaz. É preciso identificar e punir os responsáveis e também desarticular as redes que incentivam e financiam a destruição ambiental. A presidente da Comissão de Meio Ambiente no Senado, Leila Barros, do PDT, defendeu mais apoio e recursos para o setor. Precisamos seguir fortalecendo a fiscalização ambiental e garantir que os órgãos responsáveis por monitorar e controlar o desmatamento e os incêndios não careçam de recursos e apoio. Sem uma fiscalização eficiente, fica difícil impedir que crimes ambientais continuem a acontecer. É a primeira vez que o Senado debate o tema de forma aprofundada, com a participação de especialistas nacionais e internacionais e representantes do governo federal. Em setembro, já foram registrados 57 mil focos de incêndios no Brasil, 132% a mais que o mesmo período do ano passado. O Forte de Copacabana completa nesta semana 110 anos. Um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro abriga história e curiosidades da defesa do Brasil. O Forte é um dos locais mais visitados da cidade maravilhosa, recebendo cerca de 35 mil visitantes por mês. O Forte de Copacabana leva o visitante a uma viagem pela história. Inaugurado em 1914 com o objetivo de reforçar o sistema defensivo da então capital do Brasil contra navios inimigos, o forte era considerado a mais moderna praça de guerra da América Latina. Os canhões importados da Alemanha eram capazes de atingir alvos a 23 quilômetros de distância. O forte guarda um verdadeiro batalhão de curiosidades. Ele gerava energia não só para si mesmo, mas até para o bairro de Copacabana. Então, para isso, era feito um disparo. Quando isso acontecia, as populações aqui do entorno eram avisadas, porque a própria força do disparo podia causar algum dano, por exemplo, nos vidros das janelas das casas das pessoas. Então, elas eram avisadas para se prepararem. E, inclusive, se acontecesse algum dano, depois a pessoa ela podia ser indenizada e ressarcida. Em 1987, o Forte de Copacabana aposentou suas armas e passou a ser um dos cartões postais mais visitados da cidade maravilhosa, recebendo cerca de 35 mil pessoas por mês. A joia da Princesinha do Mar está completando 110 anos e, para celebrar a data, foi preparada uma programação especial. O público poderá conferir uma exposição com documentos, artefatos e imagens que narram o papel do forte na defesa nacional. A entrada é gratuita até amanhã. É maravilhoso.
e da gente ver essa proteção nossa, né? Que realmente é interessante da gente descobrir a nossa mesmo potencial de proteção. E a vista, uma das mais emblemáticas do Rio de Janeiro, é um espetáculo à parte. Desfrutar de um dia de sol desse no Rio de Janeiro é incrível, é simplesmente um presente de Deus. Motoristas, pedestres e motociclistas arriscam a vida ao desrespeitar a sinalização nos cruzamentos com linhas férreas. A região metropolitana de Belo Horizonte registra, em média, mais de 10 ocorrências desse tipo por dia. Este vídeo mostra o desrespeito de diversos veículos que passam pela linha férrea com a cancela fechando. A mulher que estava na garupa da moto é atingida na cabeça. Ela cai e é retirada a tempo pelo motociclista. O trem passa cerca de 30 segundos depois. Neste flagrante, o carro branco força a passagem com a cancela já fechada e o trem se aproximando. Neste outro, o caminhão freia na última hora para não arrancar o equipamento de segurança. Nos horários de maior movimento no trânsito, o desrespeito aumenta. Aqui, uma grande quantidade de motos e carros avançam sobre a linha do trem antes da abertura completa da cancela. Essa passagem em nível fica em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade lidera as ocorrências de desrespeito à sinalização da linha férrea. No primeiro semestre deste ano, quase 1.900 veículos passaram por cruzamentos como este após a cancela iniciar o fechamento. Outros 66 casos foram registrados no município de Santa Luzia. O levantamento foi feito pelo Centro de Controle de Passagens em Nível da Ferrovia Centro-Atlântica. 45 cancelas foram quebradas. A companhia gastou R$70 mil para as trocas. A maior preocupação é com o risco de acidentes graves. O trem ele não aleja, ele mata. Nosso apelo é que quando a gente for cruzar com uma ferrovia, primeiro é parar, olhar e escutar. Esse é o sinônimo simples, né? O monitoramento é feito nesta central 24 horas por dia. Edilaine trabalha aqui há 1 ano e meio e sempre registra casos de imprudência de motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas. É um comportamento muito arriscado que envolve, né, a vida das pessoas, que é o que a gente sempre quer trabalhar em cima, prevenir todos os acidentes. A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de um candidato a vereador no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. João Fernandes Teixeira, filho, o Joãozinho Fernandes, tinha 48 anos e foi baleado enquanto fazia uma caminhada de campanha ontem à noite. Testemunhas disseram que o criminoso atirou de dentro de um carro. 2 mulheres que estavam com ele também foram atingidas. Uma delas já teve alta, a outra teve que ser operada e está estável. A polícia investiga se a motivação do crime foi política, mas não descarta nenhuma hipótese. Familiares da vítima já prestaram depoimento e disseram que, recentemente, Joãozinho Fernandes teve o material de campanha destruído por outro candidato. Em uma semana, 3 candidatos sofreram atentados no estado de São Paulo. No caso mais grave, em Santo André, um homem que concorria ao cargo de vereador foi encontrado morto. Uma câmera de segurança registrou o atentado sofrido pelo candidato a vereador Leandro Hernandes Felipe, de 36 anos, em frente ao comitê de campanha em Mauá, na Grande São Paulo. Leandro falava ao celular quando 2 homens numa moto se aproximaram. O suspeito, que estava na garupa, efetuou 3 disparos. O candidato conseguiu correr para dentro do imóvel e não foi atingido. Ninguém ainda foi preso. Em Santo André, o candidato a vereador Luiz Antônio de Jesus Barbosa, de 57 anos, foi encontrado morto. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo estava dentro de um carro, com as mãos e o pescoço amarrados por uma corda, apresentando sinais de estrangulamento. Em menos de uma semana, já são 3 atentados envolvendo candidatos do partido União Brasil. No domingo, a candidata à prefeitura do Guarujá, Thaís Margarido, foi alvo de um ataque a tiros. Ninguém que estava no carro se feriu.
Em nota, o presidente do União Brasil em São Paulo, vereador Milton Leite, exige urgência nas investigações dos 3 casos de violência. Ele afirmou que é inaceitável e preocupante que a violência que já chegou aos debates alcance as campanhas com esse nível de gravidade. O Brasil tem hoje quase 1.900.000 eleitores. Desse total, o número de jovens que têm entre 16 e 17 anos e que irão votar nas eleições deste ano cresceu quase 6% em comparação a 4 anos. Assim que completou 16 anos, o Pedro correu para fazer o título de eleitor. Ele já definiu os critérios para escolher quais candidatos terão seu primeiro voto. Eu estou focando bastante na educação, né? Que o vereador e o prefeito foquem bastante na educação, porque a educação hoje em dia, principalmente nas escolas, está bastante precária, né? Então, para melhorar a educação e para melhorar a saúde também é um dos pontos que eu estou avaliando. O número de jovens entre 16 e 17 anos aptos a votar nas eleições municipais de outubro aumentou 78% em comparação com o pleito municipal anterior de 2020. São quase 1.900.000, o que representa cerca de 1,7% do total. Especialistas dizem que o aumento do número de eleitores entre 16 e 17 anos mostra que eles estão preocupados com a cidade e com o futuro do lugar onde vivem. Mas eles alertam, essa escolha precisa ser consciente. É importante que esse jovem, antes de votar, conheça o candidato que ele vai dar o seu voto de confiança, vereador ou prefeito, que ele saia no dia da eleição, durante a eleição, que ele possa participar da eleição, que é a festa cívica da democracia, mas que, sobretudo, depois esse jovem acompanhe aquilo que foi prometido ou o programa de governo de vereadores e prefeitos, para que ele possa também ser crítico e poder cobrar daquele que foi eleito aquilo que foi dito, aquilo que foi combinado. No Brasil, o voto é obrigatório somente a partir dos 18 anos. Para jovens entre 16 e 17 anos e idosos acima de 70 anos, o voto é facultativo. Todo eleitor deve comparecer à sessão eleitoral, onde está inscrito, com um documento oficial com foto. Então é importante que, dessa perspectiva da ética ou do senso crítico, do pensamento crítico, que eles procurem sair das bolhas, sair das redes sociais e conheçam de fato o que é a democracia, o processo democrático brasileiro e, mais do que isso, a importância da eleição municipal. E olha, a nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira com as intenções de voto para prefeito de Fortaleza, mostra uma reviravolta. Os candidatos André Fernandes, do PL, do ex-presidente Bolsonaro, e Evandro Leitão, do PT, do presidente Lula, estão empatados tecnicamente em primeiro lugar. Pelo Datafolha, na capital cearense, André Fernandes lidera com 27% das intenções de voto, com uma oscilação positiva de 2 pontos percentuais em relação ao último levantamento do dia 13 de setembro. Em seguida, vem Evandro Leitão, do PT, com 25%. Antes eram 19%. André Fernandes e Leitão estão tecnicamente empatados. Também empatados na segunda posição estão Capitão Wagner, do União Brasil, e José Sarto, do PDT. Capitão Wagner tem 17% e antes tinha 23%. E José Sarto aparece com 15%, antes eram 18%. Em seguida, vem Eduardo Girão, do Partido Novo, que ficou com 4%. Antes ele tinha 2%. Técio Nunes, do PSOL, teve 1%, o mesmo percentual do levantamento anterior. Zé Batista, do PSTU, Jorge Lima, do Solidariedade e Chico Malta, do PCB, ficaram com menos de 1% das intenções de voto. Aqueles que disseram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos totalizaram 7%. 3% não souberam responder. A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 25 de setembro, com 826 entrevistas em toda a cidade de Fortaleza. Margem de erro para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Você sabia que 103 cidades podem ter segundo turno em 2024? O número aumentou em relação às eleições de 2022, quando 95 municípios tinham essa possibilidade. A nova consulta ao eleitor é realizada em cidades com mais de 200 mil votantes
e quando nenhum dos candidatos consegue 50% mais um dos votos válidos. Neste ano, todas as capitais podem ter segundo turno. Diferente de 2020, quando Palmas, no Tocantins, tinha apenas 180 mil eleitores. Hoje são 209. Realidade diferente da cidade mineira de Governador Valadares, que perdeu 15 mil eleitores, indo de 213 mil para 198. Sendo assim, a população irá às urnas apenas uma vez. Um dirigível com frases de apoio ao time do São Paulo, que joga hoje pela Libertadores, caiu no início da tarde desta quarta-feira em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. O dirigível decolou de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Pouco tempo depois, moradores da região registraram o aparelho voando baixo já na cidade de Osasco, vizinha a Carapicuíba. Senhor do céu, olha isso aqui. Nossa, minha Nossa Senhora. Caiu em cima das casas. Residências e postes elétricos foram atingidos pelo aparelho. De acordo com os bombeiros, ainda não se sabe a causa do acidente. 2 pessoas estavam no dirigível e uma foi socorrida com ferimentos leves pelo SAMU. O aparelho, que levava as mensagens "Torcida que conduz" e "Vamos São Paulo", fazia parte de uma ação contratada pelo Clube Paulista para a partida de hoje à noite contra o Botafogo pela Libertadores. Em nota, o São Paulo lamentou o incidente, disse que se tratava de um teste para sobrevoo noturno e que o aparelho estava previamente autorizado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. O clube reforçou ainda que a empresa contratada já havia prestado este mesmo serviço na final da Copa do Brasil do ano passado, sem nenhuma intercorrência. Investigadores do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram acionados para investigar o acidente. O Supremo Tribunal Federal decidiu que testemunhas de Jeová podem recusar receber transfusão de sangue em tratamentos médicos. Segundo os ministros, caberá ao poder público custear alternativas, desde que estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde e que os gastos não sejam desproporcionais. A recusa só pode ser feita pelo próprio paciente, desde que seja maior de idade e capaz. No caso de crianças dependentes, os responsáveis só poderão optar pelo tratamento alternativo se houver avaliação médica comprovando eficácia. A decisão deverá ser adotada por todos os tribunais inferiores. A cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, registrou mais de 640 raios entre a madrugada e a manhã de hoje. Desse total, mais de 400 descargas aconteceram em apenas meia hora, entre 9 e 9h30 da manhã. Além dos raios, ventos de até 61 km por hora foram registrados. O Supremo Tribunal Federal ouviu hoje o delegado Giniton Lages, o primeiro a conduzir as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O repórter Tony Vendramini acompanhou esse depoimento e tem as informações. Oi, Tony, boa noite. O que disse Giniton? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, essa audiência por videoconferência começou com quase 2 horas de atraso por uma questão jurídica. O representante da Procuradoria-Geral da República, Olavo Evangelista Pezzotti, pediu o indeferimento do depoimento do delegado Giniton Lages como testemunha de defesa do delegado Rivaldo Barbosa e dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, suspeitos de serem os mandantes do crime. Isso porque o Giniton, que foi o primeiro delegado a assumir o caso, foi indiciado pela Polícia Federal por atrapalhar as investigações e por isso teria interesse pessoal no resultado do processo. Mas o desembargador Ayrton Vieira alegou que Giniton não é réu e nem foi denunciado ainda e por isso decidiu que ele seria ouvido. Durante a audiência, Giniton detalhou e defendeu as investigações. Afirmou que elas foram extremamente técnicas e contou que uma das estratégias para chegar aos primeiros suspeitos, que também eram vereadores, foi traçar um perfil do mandato de Marielle. Segundo o delegado, os irmãos Brazão só chamaram a atenção da polícia depois de denúncias anônimas. Vamos ouvir o que ele disse. E surgiu algum interesse em investigar o então conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Brazão? Sim, na verdade, são momentos diferentes. Quando a gente fala de Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, são hipóteses que vão surgindo para a investigação, assim como tem outras hipóteses, e aí a gente está falando de mando, né? A gente está falando de mando. O Chiquinho, então, surgiu nesse primeiro momento na questão núcleo político,
Já o Domingos ele surge numa outra vertente. Entrou primeiro o Chiquinho nessa história do núcleo político e o Domingos Brazão entrou na linha de hipótese ódio ao PSOL, envolvimento do MDB. O depoimento de Geniton foi interrompido por volta das 6h30 da noite e vai ser retomado amanhã, à 1h da tarde. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Tony. E outra notícia lá do Rio de Janeiro. Hoje, em Teresópolis, a delegada que investiga o desaparecimento de Anique Erdi confirmou que encontrou um corpo concretado na casa de Lourival Fatica, assassino confesso da advogada. As buscas foram realizadas após Lourival apontar durante a audiência o local do crime. Agora, a polícia vai realizar exames de DNA para confirmar se os restos mortais são mesmo de Anique. A advogada desapareceu em fevereiro. A Quest divulgou pesquisa eleitoral de intenção de voto para a Prefeitura de Fortaleza. Na pesquisa Quest, André Fernandes lidera com 25% das intenções de voto, com uma oscilação positiva de 4 pontos percentuais em relação ao último levantamento do dia 11 de setembro. Evandro Leitão, do PT, avançou 2 pontos percentuais e aparece com 23%. Na última pesquisa, ele tinha 21%. André Fernandes e Leitão estão tecnicamente empatados. Também empatados na segunda posição estão o capitão Wagner, do União Brasil, e José Sarto, do PDT, ambos com 18%. Na pesquisa do dia 11, capitão Wagner tinha 24% e José Sarto, 18%. Eduardo Girão, do Partido Novo, e Técio Nunes, do PSOL, ficaram com 1%. Antes, Girão tinha 2% e Técio Nunes, 1%. Chico Malta, do PCB, Jorge Lima, do Solidariedade e Zé Batista, do PSTU, ficaram com menos de 1% das intenções de voto. Aqueles que disseram votar em branco, nulo ou que não vão votar totalizaram 8% e indecisos somaram 6%. A Quest ouviu 900 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Zoológico de São Paulo é a primeira instituição brasileira a propor e participar de vários programas de recuperação de espécies ameaçadas de extinção. Dessa vez, a novidade para os visitantes são as araras azuis de Lear, uma espécie que tem pouco mais de 2.000 exemplares na natureza. Um viveiro construído especialmente para Felipe, Luca, Antônio, Benjamin, Amora e Romeu. 6 araras azuis de Lear. O nome da espécie é uma homenagem ao explorador inglês Edward Lear. Elas nasceram no Zoológico de São Paulo e, pela primeira vez, estão expostas ao público. A gente é de Pernambuco, está aqui em São Paulo com as crianças visitando e é a primeira vez aqui no Zoológico. Chamam bem a atenção, né? Um azul vivo, então são realmente muito... É bom que estão aqui, né? Estão sendo preservadas e bem cuidadas para isso. Bem legal pra gente, acho que a gente está se divertindo mais do que ela ainda, porque a gente adora, né? Achei muito bonito também a arara, né? Bonitona, azul. Nunca tinha visto, a primeira vez que eu venho aqui nesse zoológico aqui de São Paulo. E achei muito da hora. Gostou da cor dela? Sim. Bonita, né? Uhum. As aves pesam cerca de 900 gramas e podem viver até 50 anos. Nativas da região da Caatinga Baiana, são menores e têm plumagem menos brilhantes que a tradicional arara azul do Pantanal. É uma das aves mais raras do mundo. A arara azul de Lear faz parte da lista nacional de espécies ameaçadas de extinção e conta atualmente com cerca de 2.300 exemplares no Brasil soltos na natureza. As principais ameaças à espécie são os desmatamentos de seus territórios e também o tráfico de animais. Até o momento, 19 filhotes nasceram no Zoológico de São Paulo e 5 deles foram encaminhados para o programa de soltura na Bahia. Aliás, o trabalho educativo é uma das principais preocupações por aqui. Isso é um resultado de um trabalho de muitos anos, né? A gente conseguir reproduzir uma espécie e conseguir devolver aquela espécie para a natureza é muito gratificante e é importante para um trabalho nosso sobre conservação, que a gente faz há muitos anos com essa espécie. Linda.
15 pinguins de Magalhães resgatados em praias de Santa Catarina voltaram ao mar em Florianópolis. Os animais, que sofreram com encalhe nas praias e até intervenção humana, já que um deles apareceu com um anzol preso no olho, foram reabilitados durante os últimos 6 meses com a ajuda de biólogos. Agora, os pinguins seguem em direção às colônias reprodutivas na Antártida. Sempre elegantes, né? Muito. Obrigado pela sua companhia nessa quarta-feira. Uma ótima noite para você. Boa noite, até mais.